Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Painel Político. E o nosso convidado de hoje é o Natan. Natan é jornalista e músico. Natan, é um prazer recebê-lo aqui. E eu queria, já começando a nossa conversa, que você me dissesse quais as dificuldades que um músico encontra, principalmente aqui em Caratinga, né? E se teria necessidade de nós termos uma Secretaria de Cultura. Ô Salá, beleza, cara? Beleza. Não, tô satisfeito pelo convite, o Salá assim, pegou no pulo, a verdade é essa. Me pegou no pulo ali, a gente estava trabalhando na edição do Sonora. Mas enfim, tô aqui. Que bom que você me apresentou como jornalista, né? Porque eu vejo assim que o músico, por mais que eu sou músico, eu não sou só músico, né? Então tem gente que eu acho até seria mais capacitado para falar sobre a música e sobre a vida do músico do que eu. Mas você me perguntando sobre secretaria, eu penso sim que a cidade, o município de Caratinga poderia ter uma secretaria de cultura. Que aí não é só a música, né? É a música, é a dança, é o teatro, as artes plásticas, enfim, as manifestações culturais todas que nós temos aí. Uma cidade que tem um Ziraldo, que tem um Agnaldo Timóteo, sabe? Que tem um Rui Castro. A gente não... Acho que a gente está desvalorizado. Daqui tem uma superintendência e não uma secretaria. E é um ponto de vista assim, muito pessoal, muito particular, assim. Eu penso que uma secretaria é mais fácil de você chegar, por exemplo, no governo do estado, tendo um secretário do que um superintendente, sabe? Enquanto o status mesmo de secretaria. Você sabe muito bem disso, que você foi vereador, presidente da Câmara, quantos anos, né? Tem uma verba específica destinada para a secretaria. Então eu penso que seria mais fácil trabalhar o município e os artistas também poderem estar mais juntos com o departamento hoje, né? Se fosse uma secretaria de cultura. Sim. E também uma outra coisa, desvinculada de outras coisas. Por exemplo, eu penso no formato que está hoje, ela está vinculada com o esporte e políticas para a juventude. Eu penso que deveria ter uma secretaria específica mesmo de cultura, para não... São coisas diferentes, distintas, assim. Eu acho que o esporte é super importante, tem que ser mais valorizado do que também. Políticas para a juventude é coisa super importante. E não é cultura. Então, na minha cabeça, isso é muito confuso, sabe? Eu penso que são coisas tão distintas. Sim. E tá tudo misturado numa coisa só. Eu penso assim, deveria ser separado as coisas. Uma outra questão, Natan, que você é contra, né, vamos dizer assim, é a questão da ordem dos músicos. Eu queria que você, dos músicos, perdão. Eu queria que você me colocasse por que essa sua posição contrária à existência da ordem dos músicos. Eu penso assim, que para ser músico é uma posição até polêmica, né? De novo, eu vou falar, eu acho que tem músico que é só músico. Por exemplo, eu tenho, né, a minha atividade como jornalista e tal. Mas tem músico que é só músico que falaria melhor isso até. Eu penso assim, a ordem dos músicos veio na época da ditadura militar, que o governo precisava regulamentar a coisa. Né, e tinha muita gente que falava que é músico, mas não era nada. Então era uma forma de controle do governo, né? E eu penso que a música e todas as artes, assim, principalmente a música mesmo, é uma coisa de livre expressão. E como que você faz uma livre expressão, sendo que você tem que ser vinculado a um negócio, você tem que ter um documento para falar que você é artista, sabe? É confuso isso. E aí a hora dos músicos vem, arrecada, e aí? Vai para onde? Se eu precisar, como é que é? Isso não é claro, sabe? Entendi. Na questão trabalhista mesmo, isso não fica claro. Não é um sindicato, não é como, por exemplo, a OAB, que é uma questão legal. É um troço que vem, arrecada, e você não sabe para onde vai, e você não sabe como é que recorre, na hora que você precisar, por exemplo, como tem o INSS para todo trabalhador. Enfim, é uma coisa que por isso é que eu sou contra. Eu sou mais, por exemplo, você fazer uma previdência privada,
ou uma previdência normal. E tem músico que tem carteira e não é músico? Tem. É verdade? Tem, inclusive, tem gente que fez vestibular, sabe, passou e sabe ler partitura, não é músico e tem a carteira da ordem. Conheço alguns, aqui na cidade, inclusive. É engraçado isso, né? A arte é uma coisa, vamos dizer assim, nata, né? Você pode aperfeiçoar tecnicamente isso, mas não é uma coisa que você, por exemplo, o sujeito nunca tem nenhuma queda para desenho e vai ser arquiteto. Então, isso que eu falo, é uma coisa que teria que ser livre, né? Entendi. A música é arte, né? A arte é livre, tem que ser livre. Eu vejo, por exemplo, né, deu dias atrás um debate danado sobre uma exposição de arte, né? Que é pedofilia, é zoofilia que está sendo mostrado. Mas e aí, cara, né? E a expressão do artista? O que ele quis dizer? Que contexto que está aquilo ali? Às vezes você pegar a imagem isolada, né? Estou falando especificamente desse caso. É uma coisa, mas e aí o contexto que estava aquilo? Não sei. Eu também não me aprofundo nisso, não me aprofundei especificamente nessa exposição para ter uma opinião formadíssima, assim. Mas eu vejo que na Grécia Antiga já se retratava cena de sexo, por exemplo, nas obras de arte, né? Você vê vasos aí antigos, mais de 5 mil anos aí, com esse tipo de coisa. Então, é uma coisa que eu penso assim, a expressão artística tinha que ser livre. Então, uma ordem dos músicos ou qualquer uma outra autarquia, ou enfim, um órgão que venha tolir isso e te obrigar a pagar um negócio e para apresentar tem que ter a carteira, isso para mim é sem sentido. Natan, e o que você acha desses grupos aí, tipo o sertanejo universitário? O que é isso? Explica para nós. Daqui uns dias a gente vai ver uma entrevista que eu fiz. Foi a primeira vez, sei lá, que eu trouxe aqui no Sonora um artista da música sertaneja. Então foi muito legal. Eu entrei, inclusive, nessas questões assim, da música sertaneja. O que é isso, né? Eu penso assim que é uma coisa de mercado. O mercado e o mercado, assim, a indústria, principalmente de bebida, sabe? Financia esse tipo de som para a pessoa, né? É o que a gente chama de sofrência aí, né? Então a sofrência está muito em voga, né? Esses artistas, essas moças aí que estão aparecendo, enfim, cantando, beleza, está cantando a verdade, é uma verdade expressada na arte ali. Porém, eu penso que essa indústria do álcool, essa indústria das baladas, tem feito uma coisa ruim para a música brasileira no que diz respeito à poesia, ao discurso. A música brasileira sempre foi conhecida lá fora pelo ritmo, pela batucada, pelos violões, mas muito pela poesia, pelo que a turma sempre, lá fora eu falo. E acabou que tem uma galera meio distorcendo isso para outras coisas, que aí se é legal, se não é julgamento de cada um. Mas eu penso que está deixando a poesia de lado. Assim. A mensagem fica quem, vamos dizer assim? Fica muito empobrecido. Entendi. O discurso, sabe? Fica um discurso vazio e sucesso que dura aí 2, 3 meses, acabou. Tem artistas aí que falam assim, aquela música antiga, tem lá 6 meses. Entendi. Sabe? E um avalanche de sucessos, assim, né? O mercado diz que é um sucesso. Então, sucesso tal, e uma avalanche de duplas, uma avalanche de MCs sendo jogados aí no mercado com uma música que vai durar aí 2, 3 meses, como eu estou dizendo, vazia, para uma balada, às vezes uma dancinha, enfim, fica aí um tempinho, a pessoa vende ali um tanto, acabou, e a própria indústria, o próprio mercado fonográfico descarta esse artista, sabe? Isso é ruim para o artista. Ele vai ganhar até uma grana, né? Temporariamente ali, depois ele é esquecido. Televisão nenhuma que é o cara, rádio nenhuma toca mais. E a música, a arte, vamos dizer assim, como um todo, qual a importância dela para a formação do cidadão? É importantíssimo. Né? A arte reflete a sociedade de várias formas. Assim.
né? Uma música. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui dos anos 80, né? Que é o fim da ditadura, o finzinho da ditadura. Quão importante foi aquelas canções do Belchior, da Elis Regina, que ela, na verdade, era intérprete. Quão importante foi o Coração de Estudante, né, na campanha eleitoral do Tancredo Neves. Quão importante... Então, estou falando específico de música, mas tem outras expressões artísticas. Né? Eu acho que a música e a arte refletem a sociedade. E abre a cabeça das pessoas para uma discussão maior. Coisas, às vezes, que ela não ia abrir numa roda de amigos, enfim. Essa semana, a gente viu aí nas redes sociais uma entrevista do cantor Zezé de Camargo dizendo o seguinte, que no Brasil nunca teve ditadura e que ele entende muito bem disso, que ele entende muito de política, que ele tem conversado com os nossos políticos e os nossos políticos têm dito que ele é entendido em política. O que você me diz disso? É uma coisa que é difícil até de comentar nessa hora. Eu acho que, tadinho, o Zezé é super compositor, assim, dentro da linha dele. Eu acho que ele cantou muito bem um tempo. Hoje ele está com a voz desgastada, ele teve problema de garganta, teve um problema nas cordas vocais. Mas acho que faltou o Zezé estudar história do Brasil, né? Voltar para a escola. Eu acho que faltou ele conversar com as pessoas aí, porque isso é um absurdo. A pessoa falar isso e vir na televisão falar, sabe? É um absurdo. Não tem outra palavra, é um absurdo. Suja a carreira, né? Não dá para comentar, cara. Né? Não dá para comentar. É alienação para mim, assim. É uma coisa que não existe, vai. Conversa com as pessoas mais velhas. O próprio filme do Zezé de Camargo tem uma cena que o Zezé é censurado com o irmão dele mais novo, que faleceu, porque falou viva as Forças Armadas e a sua tirania. No filme do Zezé, Dois Filhos de Francisco, tem essa cena do censor cortando a apresentação deles. Não sabia. Então, o que eu vou falar do Zezé? Natan, painel político. O que a arte tem a ver com a política? A arte e a política, eu acho que andam juntas. Como a gente estava, né, abrindo essa discussão, eu penso que, realmente, a arte ela reflete a sociedade. Da mesma forma que a política também reflete a sociedade. Né? O voto é muito importante, as pessoas que nos representam é muito importante. Né? Um pouquinho, a gente reclama muito, né, Salá? Acho que todo mundo reclama. Pô, a galera tá lá e um monte de denúncia e fala mais de polícia do que da política em si. A política é uma coisa boa. Sim. Né? É uma coisa, eu penso que é muito bom a política. A política séria, a política... Não a política partidária, eu falo, não. A política em si, enquanto... Voltada para o interesse da comunidade. Geral, não é? Sim. Da população, né? Representativa, a democracia é importante. E eu penso que aí a gente acaba vendo as coisas na página policial, né? Tá lá juiz, tá lá polícia e tal. Isso é muito ruim para a imagem do político e é muito ruim para a sociedade no geral, porque o político, gente, né, tá sendo representado, é um espelho da sociedade, eu penso assim. Então, olha a discussão que a gente entra, né? Se a gente vê que tá ruim a política, quem colocou a turma lá foi quem pensa igual o cara. Ou deveria ser, pelo menos. Né? Ô, Natan, hoje a gente tem um local muito importante, eu acho, que é o Casarão das Artes. O que o Casarão das Artes tem feito pela cultura em Caratinga? Eu penso que foi uma ideia sensacional, principalmente do professor Cláudio, mas enfim, da família Leitão toda, de ter essa ideia de preservar o casarão e de colocar como Casarão das Artes mesmo. Ali, sei lá, pra gente que é artista, eu falei isso um dia desse para trás, no dia do aniversário do Casarão, num evento que a gente foi lá. O artista não precisa mais nada que não seja palco e público. É o que faltava aqui na cidade, para todo artista. É palco para o músico, é palco para o ator, para a atriz, é palco
para o expositor de arte, é palco para o fotógrafo, é palco para o pianista, enfim, é palco para quem, até para quem quer dar uma palestra, é palco para quem quer lançar livro. E é um lugar que tem uma pertença da comunidade sensacional. Todo mundo que você fala, que linda que é a casa. E realmente a casa é muito bonita, né? Mas a turma da cidade, eu vejo assim, que tem uma pertença, tem um sentimento de pertença, assim. Não, isso aqui eu posso participar. É um lugar que eu posso entrar lá. Menininho vai lá, às vezes, fica olhando as obras que estão expostas, né? E isso é legal, que o professor Américo tem essa visão de deixar a casa toda aberta. A casa fica toda aberta lá, as pessoas entram e saem na hora que quiser, não tem, né, um segurança na porta ali. Isso eu penso que para a arte no geral, sei lá, estou te chamando até de Salá, né? Pode ser Salá, deve ser meu amigo. Intimidade. Para os íntimos, é Salá. Mas assim, a casa para Caratinga eu penso que é um oásis cultural, assim, num deserto que às vezes muitas vezes a gente não tem o apoio devido. E ali você tem um palco, você tem como fazer as coisas. Lógico que, né, tem uma questão burocráticazinha, mas é muito pequeno. Tem que ter, né? Tem que ter. Você faz o projeto, escreve, enfim, e rapidamente aquilo é aprovado, você já separa a data para apresentação, para a exposição, enfim. E é fácil, fácil acesso, está no centro da cidade, qualquer um vai a pé, então não tem problema assim, porque tem que pegar um carro para ir, não sei o quê. Enfim, a casa foi uma sacadaça, assim, muito bem sacada para a turma toda. E isso é legal, esse lance que eu estou falando do sentimento de pertença. Ali tem um sentimento de pertença, tanto da comunidade quanto dos artistas. Todo mundo se sente bem acolhido ali. Então nós podemos dizer que o Casarão é um divisor de águas. Nós tivemos um tempo antes do Casarão e um momento depois do Casarão, que vamos dizer assim, o Casarão impulsionou setores da cultura em Caratinga. Penso que sim, porque, né, a gente teve lá atrás, você participou disso, do movimento estudantil, teve um monte de coisa legal na cidade e coisas importantes para a cidade, para a arte na cidade. Mas ficou um tempo assim, no ar. A gente não tinha um lugar para ir, um lugar para bater um papo, um lugar para você reunir com outros artistas, né? Isso para o artista também é muito importante, sabe? Você ter com quem conversar, com gente de outras artes. Por exemplo, eu vi que já foi até convidado do seu programa o professor Fernando, Sim, que é um poeta super bacana. Então, por exemplo, eu dialogo muito com o Fernando, que é da poesia. Eu dialogo com a Bia, que é do teatro. Com outros músicos, enfim, o Manuel Boca está sempre lá. Com gente que está expondo fotografia. E acaba que vira um movimento, né? Vira um movimento. E você sabe muito bem que um movimento sempre é mais forte do que uma pessoa sozinha, seja ele em que sentido for, né? E aquela expressão, todo artista vai aonde o povo está. Como é que é isso? Agora, se não está, você cava o povo e amarra no lar, você manda vir também, sabe? É o que eu falo, isso é importante. E até o Casarão, né? Isso, como tem esse sentimento de pertença, eu penso que as pessoas vão até o Casarão. Que não tinha. A gente fica super sentido, eu mesmo penso assim, o Coreto é um espaço tão legal, público, está no meio da praça ali, né? E eu penso que está subutilizado, assim, poderia ser melhor utilizado, sabe? Apesar de que está rolando umas coisas legais no Coreto. Eu vejo que nas sextas-feiras está rolando a turma do hip hop, está indo fazer ensaio aberto. Enfim, de vez em quando tem corte de cabelo ali, isso é legal, mas e aí? Por exemplo, a Feirazo, cara. Por que o município, por exemplo, porque a Feirazo é do município, é do serviço social, por que o município não aproveita a Feirazo? E já está ali a Feirazo, já está ali o palco bacana que é o Coreto, e faz um movimento para levar as pessoas para a Feirazo e para consumir cultura, sabe? De toda forma, né? Pintura, a turma do artesanato mesmo expor na Feirazo, né? Não ficar só praça de alimentação e pula-pula para molecada. Tem gente fazendo coisa boa aí. Eu vejo que tem um cara ali em Sapucaia, super artista, Juarez,
sabe? O Juarez é escultor, assim, super detalhista, um cara muito bom. Por que não tem um espaço, por exemplo, para um Juarez da vida aí, expor ali na Ferraz, sabe? Dentro da ação social, mas dentro da cultura também. Faz uma parceria, né? Não é o município, faz uma parceria com os dois órgãos aí, com as duas secretarias, bota a turma para expor lá, bota a galera para tocar, para cantar, bota a turma para pintar, para fazer bordado, né? Tanta mulher talentosa e bordadeira, né? Isso. É um espaço que eu penso que está meio subaproveitado, assim. Eu acho que o município poderia aproveitar melhor. Natan, quando a conversa é boa, o tempo passa rápido, não é? Né? E o nosso tempo está chegando ao final. Eu queria, então, te agradecer muito pela sua participação aqui e colocar para você fazer as suas considerações finais. Ô, Salah, eu que agradeço assim mesmo. Obrigado pela oportunidade. É uma coisa que eu fico confortável de falar, mas eu também não fico por conta de... Enfim, eu acho que tem gente mais capacitada para falar, mas você achou que devia, então, né? Estamos aí atendendo o seu pedido. Política é muito legal. É uma coisa muito boa para a sociedade, mas não essa política partidária. Mas se os governantes tiverem esse olhar assim, de sensibilidade para a população, eu acho que a coisa muda demais, né? Até a visão do político, da sociedade para o político muda. Eu acho que é isso que a gente precisa mais um pouquinho, mais sensibilidade dos nossos governantes. E mais compromisso. E mais compromisso, sabe? Que eu acho que o país vai ser um país muito, mas assim, infinitamente melhor do que já é. Natan, agradeço a sua presença, muito obrigado, valeu demais. E a você, telespectador, o nosso abraço e até o próximo programa Painel Político.